Meus amigos, vocês sabiam que um dia um judeu chamado Jesus Cristo vai governar o mundo a partir das terras de Israel e tendo a sua capital na cidade de Jerusalém? Bom, nesse livro aqui do autor Joel Richardson, quando um judeu governar o mundo, ele vai trazer como Israel tem um papel central no plano de Deus. Como Deus escolheu esse povo para trazer a redenção ao mundo, para fazer o cumprimento das suas promessas e da sua vontade. Nesse livro aqui, eu quero te chamar a atenção para 3 coisas que mexeram comigo, que me trouxe muita clareza, muito entendimento, e eu tenho certeza que isso pode, de alguma forma, gerar um valor sobre a sua vida. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, na verdade, antes de falar sobre elas, eu quero te dizer que esse é um livro assim grande, é um livro, não é simples, é um livro complexo, um livro de mais de 300 páginas que vai abordar diversos assuntos dentro dessa temática aqui. Mas eu vou trazer 3 aspectos que me chamou a atenção de forma assim básica e bem resumida. E se você se interessar por esse assunto, eu te sugiro que você compre esse livro, que você realmente leia, para que você possa assim ir muito mais profundo do que aquilo que eu vou trazer para você aqui. É só para compartilhar e estimular você de repente a essa leitura, a essa temática. Bom, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é para um conceito que Joel desenvolve durante todo o livro, que é a respeito do restauracionismo versus o supersessionismo. Mike, o que é isso, pelo amor de Deus? Restauracionismo, de uma forma assim básica, é a teologia que acredita que Deus escolheu Israel, fez promessas para o povo de Israel e Deus restaurará Israel como uma nação e cumprirá literalmente todas as promessas que ele fez nas Escrituras sobre esse povo. Ponto. Supersessionismo o que é? Supersessionismo é a teologia que acredita que não. Deus rejeitou Israel, Deus agora trocou Israel, Israel não é mais o povo dele, os judeus, assim em específico, não são mais o povo dele, e agora a igreja substituiu Israel, então todas as promessas que foram feitas a Israel, na verdade, se aplicam ao povo de Deus, que agora é a igreja. E Joel ele vai fazer um paralelo durante todo o livro mostrando essa questão de acreditar no restauracionismo e de acreditar no supersessionismo, quais são as implicações, o que está em jogo dentro dessa disputa aí. Enfim, de uma forma resumida eu trouxe para você o conceito de cada coisa, mas Joel nesse livro ele vai mostrar que isso trouxe durante a história muitas implicações. Talvez essa seja uma das principais razões pelas quais os judeus foram perseguidos durante a história. Porque quando as pessoas entendem da seguinte forma: olha, os judeus foram rejeitados por Deus. Os judeus crucificaram Jesus Cristo, os judeus mataram o Salvador do mundo, e então eles são um povo rejeitado, eles devem sofrer, enfim. E eu pude descobrir, assim, para minha surpresa, e eu fiquei chocado, é que durante a história, muitos, e principalmente os cristãos, pessoas importantes, líderes que são referências, que foram significativos na história do cristianismo, eles se levantaram com esse posicionamento contra os judeus. E isso gerou assim complicações terríveis durante toda a história. Joel traz várias dessas pessoas que fizeram, que se posicionaram desse lado, rejeitando Israel, até mesmo muitas das vezes manifestando ódio contra Israel. E ele mostra como isso foi se desenrolando durante a história e o povo judeu sempre foi perseguido, e até mesmo nos dias de hoje o povo judeu é terrivelmente perseguido, e muito dessa teologia do supersessionismo tem influenciado o pensamento de muitos cristãos e até mesmo pessoas que não são cristãs e que perseguem, que odeiam os judeus. Então ele mostra essa implicação. E na verdade o posicionamento dele é do lado do restauracionismo. Ele vai trabalhar o livro inteiro para mostrar que Deus fez promessas à nação de Israel como um corpo nacional, e ele vai cumprir. Ele na verdade já está restaurando Israel, e ele vai cumprir cada promessa que ele fez de forma literal. E uma das maiores promessas é o título desse livro: um judeu chamado Jesus voltando uma segunda vez para essa terra e governando o mundo, trazendo o reino de Deus para o mundo.
O segundo ponto que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você é que Deus fez uma promessa, e ele vai trazer um capítulo falando sobre a aliança abraâmica, quando Deus faz uma promessa para Abraão, uma promessa de uma terra, uma promessa de uma nação, uma promessa de uma descendência, pelo meio da qual Deus abençoaria todas as nações da terra. Todas as famílias da terra seriam benditas por causa da descendência de Abraão. E nós sabemos que o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, ele de fato é o Redentor do mundo e ele trouxe salvação para o mundo. E baseado nisso, o autor vai mostrar que Deus fez uma promessa e essa promessa ela é unilateral. Quer dizer, Deus não depende de homens para cumprir essa promessa. Ele vai fazer essa promessa cumprir, quer os homens, quer o seu povo coopere ou não. Aí ele traz uma distinção e uma separação para que a gente possa entender. Por exemplo, ele mostra que na aliança mosaica, a aliança que Deus fez com Moisés, relacionada ao povo de Israel na terra, é uma aliança bilateral. Quer dizer, tem que ter o cumprimento das duas partes. Deus cumpre a parte dele, Israel cumpre a sua. Se Israel cumpre, Israel permanece na terra, herda todas as bênçãos e cumpre o propósito de Deus. Se Israel não faz a parte dele, Israel é expulso da terra e, enfim, nós já sabemos o que acontece. Então aqui ele mostra que na aliança mosaica é bilateral, mas na aliança abraâmica com Abraão e na aliança davídica com Davi, elas são alianças unilateral. Deus vai cumprir, independente se o homem participa, tipo assim, se o homem colabora ou não. Então é muito interessante, eu achei isso muito interessante, e ele mostra como Deus fez essa promessa e ele vai cumprir. E o detalhe, é sob juramento de morte. Se Deus não cumprir a promessa que ele fez para Abraão, ele jurou que, tipo assim, se eu não cumprir, eu morro. Só que nós já sabemos que Deus jamais pode morrer, Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus vivo. Então, se ele fez uma promessa com juramento de morte, é certo que ele cumprirá. E aqui eu já estou compartilhando com você um entendimento que eu tive a respeito desse livro. Por fim, o terceiro aspecto que eu quero te chamar a atenção é sobre o reino vindouro. Gente, meu Deus do céu, esse assunto mexe comigo, esse assunto mexe com o meu coração. Eu amo estudar sobre esse assunto do reino vindouro. E o que é, Mike, o reino vindouro? O reino vindouro, de acordo com o que Joel traz nesse livro aqui, de acordo com as passagens bíblicas, é quando Deus vai mandar Jesus de volta para esse mundo. E Jesus, agora não mais como um servo, agora não mais como um cordeiro, mas agora ele é o leão da tribo de Judá. Agora ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele volta. E qual que é o contexto? Quando Jesus volta e começa o dia do Senhor, começa o tempo onde o Senhor irá vingar e julgar todos os povos inimigos, todos os seus adversários durante a história, todos aqueles que se levantaram contra o seu povo, perseguiram o seu povo. Jesus volta num contexto onde Israel está sendo perseguido nos últimos dias. Jesus volta, e quando ele volta para guerrear, ele volta para entrar em juízo com nações, ele volta para estabelecer a justiça. Vai haver nesse tempo uma grande inversão de valores, e esse governo global de Jesus, profetizado por vários profetas, ele vem e a partir de Israel, lá em Jerusalém, ele estabelece o seu trono, o seu governo, e vai governar a partir dali o mundo inteiro. Basicamente ele vem, ele traz o juízo, ele traz a justiça e ele começa a estabelecer a restauração de todas as coisas a partir de Israel, cumprindo assim com todas as profecias bíblicas literais a respeito do povo de Deus. No final desse livro, Joel Richardson ele faz uma oração. E a oração é: como eu anseio pelo dia que o conhecimento de Deus cobrirá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Como eu anseio pelo dia que eu vou ver Jesus face a face, que de fato um judeu vai governar o mundo. É tão interessante porque assim esse livro me fez pensar e ansiar por esse tempo. Quando Jesus volta e quando nós nos reuniremos com Ele, quando nós seremos um com Ele, e Ele vai trazer o reino de Deus, a vontade de Deus para a terra. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir que você comece a ler livros, se aplique e dedique-se à leitura. Porque a leitura vai, meu Deus, vai bugar sua mente, a leitura vai transformar a sua vida. A leitura vai desenvolver, se você escolher assuntos espirituais como esse, vai desenvolver sua vida espiritual. Se for pessoal, vai desenvolver o pessoal. Se for profissional, vai desenvolver o profissional. E o meu objetivo nesse canal é compartilhar conhecimentos e despertar em você atitudes.
Se fez sentido, te agregou algo, eu vou pedir uma coisa para você. Se inscreve no canal aqui, dá uma curtida para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante, que é importante e mostre para mais pessoas. O meu desejo é que você cresça, que você se desenvolva e que você cada vez mais avance e viva os propósitos que Deus tem para você. Bom, esse foi um resumo do resumo desse livro aqui. Se fez sentido, eu vou deixar o link aqui para você adquirir e você crescer aí no conhecimento e no entendimento a respeito das coisas de Deus. Fechou? Um abraço. Deus abençoe.